Legal, minha gente, começando pela Central TV Brasil, mais um programa Bate-Papo. Agradecendo demais a sua importante companhia. E, claro, agradecendo também aos nossos patrocinadores. Mocva Personalizados, fazendo presentes para eventos em geral e entrega em todo o Brasil. E agradecendo também a Anibelo Biomedicina Estética, deixando mulheres e homens muito mais bonitos, com aparência saudável. E aqui no estúdio hoje, recebendo o nosso primeiro entrevistado, meu amigo, Dr. Joaquim Alexandro Alex, um dos mais conceituados advogados do estado do Paraná. E o tema de hoje, Dr. Joaquim, é um tema que eu estava olhando aqui, que já consta na Constituição de 88, né? Já Exato. se previa isso, né? Exato. Que é a questão da afiliação socioafetiva. Isso. Explica pra gente, doutor. Primeiramente, olá, Mário, né? Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui e hoje nós vamos falar de um tema muito relevante, né? Que ganhou uma evidência nos anos de 2011, depois remodelado em 2017 e 2019, né? Nós vamos falar hoje, então, sobre filiação socioafetiva ou multiparentalidade. O que chama a atenção é que em 88 A Constituição já dava uma previsão disso. Por que isso, doutor? Na verdade, assim, a nossa Constituição, o pessoal sempre tem aquela visão de que ela é arcaica, que ela é antiga. Mas a nossa Constituição, ela é o livro máximo, né? É a nossa base. O Código Código Civil também já faz a previsão no artigo 1593, né? Então ele já tem essa previsão. Mas, porém, entretanto, hoje nós temos algumas determinações. Por exemplo, o CNJ, ele tem lá uma determinação 63 e a 83 que fala exatamente sobre como regulamentar essa multiparentalidade, né, que são inovações do Código Civil, do Código de Processo Civil, né, e na prática ela é uma inovação do cotidiano, né? A gente tá vendo todos os dias isso. A justiça, eu acho que ela segue isso aí, né? Segue. Ela vai observando de tempo em tempo as relações humanas e Isso, ela tenta exatamente. acompanhar e se adequar. Exato. Então hoje nós vamos falar o que é essa multiparentalidade, essa filiação socioafetiva. Vamos lá, então. Vamos ter noção que a filiação socioafetiva é aquela situação de que ela prescinde de dois fatores, né? Três fatores. Ela tem que ter como se fosse uma união estável. Ela tem o mesmo requisito. É a pessoa que vai assumir o papel de filho, ele tem que ter uma relação pública, duradoura, tem que ter carinho, tem que ter respeito, e ela tem que ter, assim, acima de tudo, amor. Essa é uma das ações que eu digo dentro do processo, que é a ação mais bonita que eu já vi. Porque é a única ação que ela é capaz de expressar realmente algum sentimento verdadeiro. Porque ninguém entra com uma ação judicial para poder pedir uma ação, né, uma filiação socioafetiva, né? Mas, no termos da lei, é um reconhecimento de paternidade ou maternidade. Isso. É isso? Exato. Eu reconheço que pessoa tal é meu filho. Exato. Não necessariamente tem que ter laços consanguíneos. Não existe laço consanguíneo nessa situação. Ok. O que é o diferencial é porque é o seguinte, ele é uma via dupla, né? Eu reconheço, né? Mas ao mesmo tempo que eu reconheço, a criança, se for maior de 12 anos, ela tem que me reconhecer também. Tem que haver esse reconhecimento. esse é mútuo. reconhecimento mútuo. Exato, é um reconhecimento mútuo, né? Mas eu posso fazer esse pedido em que forma? Você pode fazer ele na via administrativa, quando a criança tem mais de 14 anos, né? E o pai, a mãe e os demais envolvidos podem fazer diretamente em cartório. Mas existe a intervenção do Ministério Público, porque ele verifica se realmente existe esse laço de carinho, de afeto. Então, esse é um primeiro fator. Mas é menor de 12 anos, o que eu faço? Pode fazer a mesma coisa, mas aí é na via judicial. É uma ação declaratória de filiação socioafetiva. Essas mudanças na família foram o que levou a lei a incrementar isso aí, a Constituição. Exato. Né? Na verdade, o direito ele é mutatis mutandis, ele está sempre mudando, né? A legislação tem que mudar para não ficar ultrapassada. E é isso que a gente faz, né? Dá um exemplo pra gente aí, para o pessoal entender melhor. Como é que funciona na prática isso aí, doutor? Maria casou com o João, Ok. né? Os dois tiveram um relacionamento curto, pode ser curto, ou duradouro, independente. Ok. Mas vamos supor que o João foi embora. Deixou Maria e desse Dessa relacionamento união, nasceu o Pedrinho. Ok. Pedrinho, ele não teve pai até os 3 anos de idade, a mãe conheceu um novo companheiro, né? Ou pode ser um padrinho, ou pode ser um amigo muito próximo.
E isso fazia falta ali, esse Aquela laço de presença. amor, aquele carinho. Aos Entendi. 3 anos, o padrinho, por exemplo, um padrinho que é muito amigo, né, um conhecido que é muito amigo da mãe, ou até um novo companheiro, ele começou a observar isso, ele começou a atuar na vida da criança. Então ele deu amor, ele deu carinho, ele deu atenção, ele participou da escola, ele foi atuante nas reuniões de pais, ele fez o que o pai deveria fazer. Quando o Pedrinho completou 12 anos, sentindo a falta de um pai, o atual companheiro da mãe, ou o amigo, ou a pessoa que tinha um carinho muito grande, falou, olha, eu quero reconhecer ele como meu filho. Pode, pode. Então chama-se reconhecimento de paternidade socioafetiva. Isso vai constar na certidão. registro. Vai constar no E registro. gera todos os efeitos. Ok, doutor, mas se nessa certidão dessa criança já consta ali o nome do pai, mesmo que o pai não tenha sido uma pessoa presente na vida do filho, né? Mas ele deixou o seu sobrenome. Exato, né? exato. E aí, como é que faz? Tira esse sobrenome do pai, esse nome do pai? Não, da certidão, a multiparentalidade inclui pai, não trata disso. A inclusão do sobrenome ou a exclusão do pai, a gente trata numa ação de adoção autônoma, né? A gente chama adoção unilateral. É uma outra tipo de ação. Por exemplo, o pai não prestou assistência ao filho, né? Ele foi omisso. Chegou o momento que a mãe resolveu fazer a retirada do nome. Então, daí ela vai fazer e incluir. E é uma outra situação, daí é uma adoção. É um outro procedimento que é muito mais complicado, né? E nesse caso não se tira, nesse caso eu incluo, né? Vou incluir o nome do pai ou de uma nova mãe, que pode ser de uma nova mãe também, né? E aí eu vou incluir o nome de novos avós e eu gero direito a alimentos, pensão, herança, tudo igual. Isso aumenta quase que exponencialmente. Sim, mas os nossos né? registros já são adaptados para isso. É isso? E como é que... E fica daí fulano de tal, filho de... Vai ter lá, Como a é que mãe fica era lá? Maria, o pai João, daí embaixo tem... Ele tem uma nomenclatura específica? Tem paternidade socioafetiva, que com o tempo deve ser retirado isso. Então entra essa nomenclatura, então. Exato. Pai socioafetivo ou e o nome mãe, ou mãe socioafetivo. Entra essa nomenclatura. Isso, então. E esse nome, então, mãe ou pai socioafetivo, é gerado, como você falou há pouco para nós, da necessidade da presença do amor, do carinho, da dedicação. E da adequação dos novos ritos de família, né? Dos novos tipos de família. Nós temos hoje família que tem... Nada impede que tenha 2 pais, 2 mães, né? Isso também, é claro que ele também, até eu acho que facilitou para as relações homoafetivas, mas o foco dela nunca foi esse. O foco dela sempre foi adequar a necessidade da criança a uma situação. Doutor, eu não gosto de polemizar, mas a gente sabe, você sabe muito bem, você atua na área há muito tempo, que o ser humano é inconstante. E ele é movido pelo amor e pelo ódio, que andam muito juntos muitas vezes, né? E se de repente essa pessoa que foi levada por esse amor, naquele momento de afeto, estava loucamente apaixonado pela sua mulher, ou enfim, né? Disse, eu quero... 2 fatores. Quero colocar seu filho como meu filho. Seu filho é o meu filho, porque eu lhe amo e amo seu filho, mas o relacionamento se desgastou. Não, é que assim, olha, como se fosse um casamento normal. Quando você separa, você não deixa de ser pai. Quando você faz o pedido, ele é irreversível. Ele gera efeitos na herança em todos os sentidos. Ou seja, aquela situação, acabou o amor, pode acabar pela mãe. Então não é apenas roteiro de teatro. Não é um roteiro de teatro, é um jamais. documento que tem... Por isso que eu digo, é a ação mais pura que existe dentro do processo civil. Então mesmo que findou o relacionamento do casal, da amizade, Exato. O compromisso marcado ali com essa pessoa, vai existir com esse filho, até o último dia de vida. Com esse filho... E pós-mortem também, hein? Ele fica sendo como filho socioafetivo. Não, fica como filho. Nomenclatura está escrito pai socioafetivo, mas filho é filho. Então, mesmo que fim dessa relação, a filiação continua. Continua, com prestação de alimentos, plano de saúde. E aí vem os reflexos, né? Reflexo, claro. Então, ele gera... Não é só o bonitinho, né? Não tem só... Não é só o amor, né? Não tem só bônus, né? Tem bônus também, né? Não é só perfumaria, né? Não é só perfumaria. É um filho. Filho. Por isso que você passa por um processo administrativo, onde o Ministério Público vai intervir. É a mesma coisa de uma adoção, basicamente, né, doutor? A adoção é muito mais complicada. É mais complicada. A adoção é muito mais complicada, né? Porque a adoção eu preciso ouvir os próximos, eu preciso excluir pessoas do registro da criança. Eu preciso ter uma... Nesse caso, eu não estou excluindo ninguém, eu só estou adaptando, estou colocando mais. Bom, reflexo então, doutor. Toda... Alimentos, alimento, herança, o direito de visita, de guarda, direito de visita dos avós,
que foram incluídos, todos eles fazem jus. Bom, para que isso aconteça, ela tem que ter um reconhecimento oficial e legal. Exato. Uhum. Como é que a justiça faz essa avaliação desse laço de amor mútuo? Então, assim, o processo pode ser entrado na via judicial ou na via administrativa. Menor de 12 anos é direto na justiça, né? Ou melhor, na justiça e depois dos 12 anos, né? Que a pessoa pode reconhecer, pode declarar, pode falar sobre a relação com o pai ou a mãe sócio-afetiva. Ela funciona diretamente no cartório. Okay. Vai coletar documentos, fotos, comprovantes, boletim onde o padrasto assinou, o padrinho, o amigo, essa pessoa assinou. Vai comprovar que há uma presença forte na vida. Okay. Encaminha para o cartório vai fazer um termo, faz um termo. Feito o termo, é encaminhado esse termo para o Ministério Público. E o Ministério Público pode opinar dizendo sim ou não. Dizendo não, via judicial. Dizendo sim, tem um pai. Muito bem, então chegamos aqui aos direitos desse filho. Exato. Ok? Bacana. Vamos fazer o caminho contrário? Uhum. Esse filho vai ter alguma obrigação para com esse pai sócio-afetivo? Ele é pai e ele é filho. A nomenclatura sócio-afetivo é só para poder diferenciar do biológico. Que os pais têm a obrigação... Exato, nos efeitos são os mesmos. Os filhos têm obrigação com os pais também, né, doutor? Uhum. Tanto pai quanto filho, quanto filho quanto pai. Então essa obrigação... É mútua. É mútua. Uhum. Naquele momento que eu coloco o nome, sendo pai sócio-afetivo de uma criança formou-se ou mãe... um núcleo familiar. Exato. Um pouco maior, pode ser dois pais, duas mães, mas da mesma forma. Eu vou pedir alimentos para os dois pais se for preciso, vou pedir tratamento de saúde, eu vou... Tudo para os dois. Ou, inclusive, só para esse também. Puxa vida, hein? E isso pode ser reconhecido, inclusive, na hora da morte. Por exemplo, eu não quero fazer um documento, eu não tenho, eu posso fazer no meu testamento e deixar, eu posso fazer também numa escritura pública e deixar guardada para a pessoa não saber, eu posso fazer sem que a pessoa saiba. Isso é muito interessante, né? Eu vou lá e faço e na minha morte vai ser aberto. O doutor Alexandre estava falando comigo aqui em off, né? Em off que a justiça e a legislação brasileira é uma das mais bem elaboradas, doutor Joaquim. Isso. Na engrenagem, a nossa justiça ela é uma das mais perfeitas que tem. É um código Ela pode falhar na complexo, prática, porque ela lida com o ser humano, né? E o ser humano ele é mais complexo que o complexo em si, né? Então, assim, mas a nossa justiça, a nossa Constituição, nossos códigos são perfeitos. Findando a nossa conversa aqui, como é importante qualquer assunto contratar um advogado, né, doutor? Ah, sim, sempre um especialista da área, porque né? Gente tem... Olha, eu conheço tanta gente que hoje está numa situação terrível. Porque isso não em várias áreas, né, doutor? Em várias áreas. Que tudo isso poderia ser abrandado se tivesse feito uma pequena consulta com um profissional que dizia, não, é por aqui o caminho. Que é o caso da pessoa que faz, depois quer voltar atrás, não tem como. Que é o caso aqui, né? É muito bonito, né? Ai, quero ter esse filho, é o seu filho. Mas tem o ônus e tem o bônus, né? O bônus é uma consequência ad eterna, né? Até o último dia de vida e também pós-mortem, né? Porque gera efeitos. Bom, gente, o doutor Joaquim, ele é um profissional bastante atuante no meio jurídico, também atua bastante através das redes sociais, com muita informação de qualidade. Se você quer conhecer um pouco mais dos seus direitos, seja eles na área da família, criminal ou no direito civil, né, doutor? Eu vou deixar aqui na tela para você copiar. Pode mandar perguntas, não tem problema. Você pode mandar sua pergunta. Exato. O doutor Joaquim é um profissional que tem uma agenda bastante cheia, mas ele gosta de responder e tirar dúvidas. E não pode ficar com dúvida, né? Informação não pode. É poder, né, doutor? E eu tenho uma equipe técnica que também fica fazendo a relação com a pessoa, explicando... Isso é importante. Importante. Novamente na tela ali, o Instagram é @Alexandros, né? Airline. E se você quiser mandar sua pergunta também via WhatsApp, é o 9171-2388. Doutor, muito obrigado, viu? Beleza, Até a prazer próxima. estar aqui. Abraço. Até. Vamos chamar um intervalo comercial, já voltamos em 1 minuto. Legal, olha só, para você que está acompanhando comigo o programa Bate-Papo, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Mas deixa eu te falar uma coisa, você sabia que o programa Bate-Papo é também uma excelente vitrine para o seu negócio? Então, quer sair do anonimato? Quer contar um pouco sobre o seu serviço, seu produto, seu negócio? Entre em contato com a gente. Nós temos uma excelente proposta para fazer para você. O nosso telefone está na tela, eu aguardo a sua ligação.
A Mócova Personalizados está no mercado desde 2005. São 16 anos de experiência, dedicação, comprometida com prazos e muito carinho em cada entrega. Já são mais de 1 milhão de encomendas entregues em todo o Brasil. Então, se você está em busca de lembrancinhas personalizadas, este é o lugar certo. Temos mais de 3.000 opções de produtos personalizados para aniversário infantil, adulto, casamento e todo tipo de evento. Além de presentes muito criativos, como réplicas realistas de almofadas com a foto do seu pet. Gostou do nosso trabalho? Então acesse agora o nosso site mocova.com.br ou as nossas redes sociais e faça agora o seu pedido. Entregamos para todo o Brasil. Mócova Personalizados, lembrancinhas com muito carinho para você. Olá pessoal, sou a doutora Eliane Pescador Belo, biomédica esteta integrativa e eu sou especialista em harmonização facial e corporal. Aqui na Clínica Anibelo temos as melhores tecnologias e produtos para fazer a sua harmonização facial, seu botox, preenchimento labial, a harmonização do seu glúteo, emagrecimento, entre outros tratamentos. Então eu lhe faço um convite, entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação. Os nossos contatos estão na tela, o nosso WhatsApp é 041 999490735 e o nosso arroba nas redes sociais é o arroba AnibelloCWB. Nós aguardamos por vocês. Muito bem, gente. Vamos agora falar com a Laura Carrara, ela que é especialista em marketing digital. E nós estamos falando do antes pandemia e pós-pandemia, né, Laura? Seja bem-vinda. Obrigada. E a Laura estava me contando que já atua há alguns anos no segmento de marketing. Como é que você vê essa mudança do marketing tradicional e o marketing digital, Laura? Eu acho assim, o marketing tradicional, ele nunca vai perder a força dele, porque o marketing digital veio dele, né? Só simplesmente mudou o cenário. Como a gente estava falando, antes era o PDV e agora é o que está na mão? Celular. Aí está o PDV de hoje em dia. Hoje, quem se posiciona melhor na internet, nas redes sociais, é o que tem um cliente. Aí as pessoas perguntam, mas Laura, então é só eu postar alguma coisa na rede social? Pronto, já estou vendendo? Nunca. Não, né? Não. Tirando o Google, que a pessoa vai lá e procura uma bota preta, um produto específico, né? Que talvez, se por sorte, você acaba vendendo, se a pessoa acaba comprando no teu e-commerce, se ela gostar do produto ou o valor. Mas nas mídias sociais, se não tiver um bom trabalho de posicionamento de marca, um bom trabalho de impulsionamento, um bom trabalho de saber quem que é a sua persona, seu público-alvo, não. O marketing digital, ele veio favorecer, principalmente nesse período de capital escasso, né? Sim. Ele facilitou, de certa forma, o pequeno investidor, né? O pequeno empreendedor, o pequeno... Não é isso? Ele deu uma força, né? Deu uma baita força. Porque a internet ainda é um meio bastante democrático e com custo muito baixo. Baixo, né? Em comparação aos meios de comunicação Tradicionais, com claro, né? Então ela deu força, deu gás para esse pequeno empreendedor, tá de igual, teoricamente, com grandes marcas, né? Essa é uma das tuas missões como especialista em marketing digital, dar um suporte a esse empreendedor de pequeno e médio porte? Sim, porque o que acontece? Depois que a gente passou por esse período meio conturbado, muitas famílias e muitas pessoas tiveram que se reinventar pós-pandemia, né? E eu senti aquela vontade de como é que eu posso ajudar essas pessoas a crescerem, a se estabilizarem de novo de uma maneira rápida. E a dificuldade, a minha vontade, né, trabalhando só com empresários e grandes empresários antes pandemia, é que eles também não entendem de marketing digital, porque é uma coisa muito nova. Mas o pequeno pós-pandemia era o que tinha mais necessidade, era o que estava mais precisando dessa minha ajuda, né? Então, a gente montou um projeto, eu montei um projeto para atender primeiro os empreendedores. Porque você não venha e o brasileiro... achar que o empresariado não tem dúvida sobre E o brasileiro digital. já tem, por essência, o empreendedorismo, né?
É quase que nativo, né? Se Vem você, no DNA. se você parar sempre, né? Eu até brinco, falo aqui uma história aqui na televisão, eu acho que a primeira empreendedora que eu me lembro que utilizava esse viés empreendedor e usava com muita maestria o network, que na época não se usava esse nome, era a minha tia Emília, que vendia Avon. Então, Ela, e hoje fazia ela lá os cafezinhos dela, a mulherada e hoje ela vende conversando. Avon lá no céu. Mas eu me lembro que ela chegava lá na casa da minha mãe, lá com 2 sacalonas da Avon. Ah, dona Iracema, me indica aí uma amiga sua. E ia lá minha mãe dizia, Emília, vai lá, e ela e vendia. O que era isso? Networking. Minha mãe vendia emo em Apucarana, imagina, uma cidade desse tamanho. Era café da tarde lá, um monte de mães de amigas e do colégio, essas coisas todas, e sempre tinha mais. Pegando esse case que eu te dei da minha tia Emília, que tinha um modo operandi de vender naquela época, o que mudou de lá para cá e como que o marketing digital pode ajudar essas pequenas empreendedoras, sacoleiras, vendedoras de miçangas, joias, colarzinhos, perfumes, fast food, lanches, marmitas e aí vai. Falando de posicionamento de marca, né? Hoje tem uma ferramenta que eu acho fantástica e que não tem quem não venda sabendo fazer bem feito, que é a Live Shop. Live Shop. Ela não sai de casa, trabalha sempre com o Uber ou com algum motoboy para fazer as entregas e as pessoas, as empreendedoras vendem muito para quem vende produto. Vamos falar aqui, produto. Ok. Quem vende comida, iFood tá aí, né? Mas trabalhando o posicionamento correto de atrair a necessidade de desejo de compra, vende também bastante. Mas eu acho que quem vende mais produto, Live Shop, não tem erro. E-commerce ainda é uma realidade? Quem quer ter a sua loja virtual, está começando a empreender. Aí pensa, puxa, eu tenho um capitalzinho, será que eu abro minha loja física, minha loja virtual? Quero ter não tenho ainda tanto expertise, quero ver como é que é. Ainda é interessante, é só abrir a sua lojinha ali e postar e já está vendendo? Não. Não? Não. E-commerce, assim, eu não digo que é um... Tanto e-commerce quanto o Google Ads já é começar a brincar com uma brincadeira um pouquinho mais séria, pelo custo, tá? Não adianta você querer vender no e-commerce. Vamos falar bem a verdade. Uma coisa que quem tinha capital, quem tinha bastante, tá? Vamos dar só uma realidade aqui para todo mundo. Na pandemia eu trabalhei numa loja de caminhões. Custo médio de um caminhão. A gente tentou trabalhar com o Google Ads, né, que é o impulsionamento no Google. Eu perdi para Mercado Livre, eu perdi para caminhões e carreta, eu perdi para OLX. Então, assim, dependendo do nicho que a pessoa for trabalhar, você vai brigar com um cachorro grande, com grandes players de mercado. Então, ou você tem a verba para investir para bancar teu projeto, ou é melhor abrir uma loja física, porque uma loja... o Google a gente sabe que existe um leilão, né? Muitas vezes, né? Não. Quem paga mais fica ali disputando os 5 primeiros destaques ali, né? Os e é 3. leilão, os 3, né? O resto E ali é leilão puro, né? Leilão puro. E aí, como é que você se sobressai nesse segmento aí? Eu vou para esses caras. Eu abro lojas no Os OLX, outras eu opções. abro loja no Mercado Livre, eu vou para Marketplace. Eu recomendo quem está começando agora, em vez de abrir um e-commerce direto, assim, tipo só no e-commerce, abre o e-commerce, mas trabalhe As multiplataformas. as multiplataformas juntas e alinhadas. Aí sim, Você acredita que essa união traz a força? você tem que estar em tudo. Porque eles já têm verbas, né? As marketplaces já têm suas verbas E eles definidas próprios já e- impulsionam, sabe? Então, assim, você utiliza, para quem não tem, tá, gente? Eu tô falando isso uma coisa bem, para quem não tá começando agora e não tem muita verba. Abre o e-commerce, dê a sua cara na a marca e vai trabalhando depois em marketplace, que marketplace vende. É a loja que também vende. Ah, mas tem o custo do marketplace. Pois é. Ok. Tipo, você tá vendendo sozinho. Aí a pessoa ela vai perguntar, mas Laura, a minha loja nunca vai criar personalidade.
Porque o meu produto vai aparecer, mas é o Marketplace que está lá. É Não, a Casas mas Bahia, tem- é a tem Magazine Luiza que está aparecendo ali, né? Assim, mas tem quando a pessoa compra lá, Aham. fala de quem está comprando mesmo nos Lá o grandes. fornecedor, lá Fornecedor, embaixo. Né? aham. Mas a bandeira principal ainda é do Marketplace que Mas está daí você pega... pagando a base, né? Aham, mas você pega o dinheiro daqui, que você está ganhando aqui e investe na tua marca, gente. Melhor do que não tá vendendo. Pra Como mim, é que você vê receita- ainda a propaganda orgânica? A Você acha propa- interessante? A propaganda Que não chega nem a ser uma orgânica- propaganda, né? De uma, Aí a uma- gente vai para as mídias, né? A gente sai do marketplace, sai de tudo. Vamos e pensar lá as redes sociais as redes aí. sociais. A propaganda orgânica tem que ter ainda mais, hoje em dia, após ficar todo mundo separadinho, cada um na sua casa, é você ter empatia pelo outro, é você colocar a sua cara na marca, é você fazer lives, tirar boas fotos, a pessoa te ver. Eu quero saber quem é o que você tem. Eu quero o seu produto, mas eu quero saber quem você é. Vamos supor, você é um médico. Grandes mães, tipo mães aqui tem recomendações. Falam, você não fala, a pediatra da minha filha é a doutora tal. A doutora tal pediatra da minha filha. A fulana é a dentista da minha filha. Vem primeiro o nome, vem primeiro a pessoa, para depois o cargo do que ela é. É a Laura, Porque nós falamos há pouco aí que a internet é um meio bastante democrático de divulgar. Mas vamos combinar também que a disputa ali é muito grande. E aí, nesses milhares de milhões de pessoas que passam aqui na minha timeline, como é que eu vou pensar ali? Como é que a pessoa vai... Opa, vou parar nessa propaganda aqui. Né? Porque vamos pensar que hoje, a lei da internet, a maioria de nós está aqui no celular. Não estamos diante do notebook, computador. Hoje nós estamos na internet aqui, no Full Uber, time. full time. Aqui, Praticamente. Né? Eu estou conversando com você aqui, estou recebendo propagandas. Como que você, nas tuas mentorias, fala para os seus clientes para que tenha esse destaque? Além de ter que ter investimento, tem que ter... Vamos combinar, se não tiver investimento, não existe marketing digital. Não roda. Não roda. Não vende, na verdade. É engano. Porque eu falo assim, as mídias digitais, Instagram, Facebook, não vendem, tá? A não ser que você tenha um produto, tipo, muito surreal, assim, pra galera já ir... E vamos combinar, né, Laura? Não adianta a pessoa ter lá 10 mil seguidores. Não significa absolutamente nada. Se não houver o engajamento. Se o teu WhatsApp não tocar... Não adianta. Se teu e-commerce não vender, você pode ter 500 mil seguidores, 1 milhão de E seguidores. aí, como é que você... Qual o caminho das pedras para a pessoa realmente genéricas, né? bombar nas redes sociais em termos de, vamos lá, faturamento? Faturamento. O que vai levar a pessoa a comprar de você? Gente, é muito simples. É você ser sincero, você ter empatia pelo outro, você saber as dores reais dos teus clientes, é nichar o teu produto. Quem vende para todo mundo não vende nada para ninguém, fato. E não ter medo das pessoas, quando você colocar a sua cara na marca, quando você for ter essa empatia, não ter medo de rejeição, de eles não vão gostar de mim. Porque eu vejo grandes pessoas que começaram do zero com poucos seguidores e hoje são referências no nicho por essa conversa. O que vai te chamar a atenção quando você abre o teu celular ali e entra numa mídia digital? Alguém falando de algo que é pertinente para você, sendo uma dor ou não, entende? Eu preciso trocar de carro ou eu preciso mandar limpar meu sofá, independente da dor. Se eu tiver um carro e oferecer o carro para você é o que você quer, sucesso. Com remarketing, enfim. Mas se eu te oferecer, você tá lá com o teu sofá sujo, e eu fizer um post falando que se tá sem tempo, o sofá tá sujo, fale com a gente, eu limpo o teu sofá em 1 hora. O que o senhor vai fazer? Então vamos entender, Você vai clicar. tem que ter lá, então, não adianta só você injetar dinheiro, Não. você tem que ter um post de qualidade. Qualidade. Como é que você Interaja trabalha com o cliente. como é que você trabalha o branding desse post aí do cliente? Então, o brand, como que eu trabalho isso daí? Eu pego o cliente e falo, o que você gosta de trabalhar? Então, o meu cliente, o meu mentorado.
que te dá, tipo assim, você levanta da cama pulando com toda a garra do mundo. O que você gosta de fazer? Porque é aí que você nicha. O que você gosta de fazer é o que te dá dinheiro. Não adianta você fazer só o que você gosta, não dá dinheiro. Claro. Então, eu vou trabalhando esses assuntos nas mídias digitais. Eu pego que resolve o que pra quem. Vai resolver tal assunto, tal isso, tal aquilo. Eu vou pegando e destrinchando o produto. Eu venho do meu cliente pro produto até chegar no consumidor. A ligação faz certo? Do meu cliente para o consumidor, do consumidor para o meu cliente? Perfeito? Então vamos trabalhar. Como é que você atua como mentora dos seus clientes? O que você costuma levantar? Quais são as maiores dificuldades hoje para quem quer aqui, abrir o meu computador? E agora, por onde que eu começo? Eu tenho um produto... O que eu vou postar hoje? Vamos pegar aí, você abriu uma loja de limpar sofás. Vamos limpar. Ou um pet shop, ou um lava cães a domicílio, ou tem tantos serviços aí que surgiram aí. Fabrico bolos, encomendas, docinhos. E aí? Tem duas dores que é absurdamente comum, independente do segmento de mercado. O que eu vou postar hoje, deixa tudo para postar em cima da hora. E o medo de falar. Ok. Né? Como assim o medo de falar? O medo de falar para as câmeras. Isso que a gente não tem medo. Tem muita gente que tem uma trava absurda. Ah, sim, mas você diz em termos de fazer uma mídia, já um vídeo, é isso? Vídeo, porque hoje os reels estão com tudo, os stories estão com tudo, né? Imagina, você falou de lavar cães. Eu vou querer saber quem que vai pegar e vai cuidar do meu filho de 4 patas. Entendi. Né? Então, tipo, você tem que conhecer a pessoa. Hoje é quase que obrigatório a pessoa aparecer na internet, para quem trabalha com serviços, essas coisas. Tem casos de gente... Como que eu trabalho com os clientes? Eu pego, faço uma consultoria de um primeiro momento, vejo todos os pontos positivos deles, todas as forças que ele tem, todas as fraquezas. Fraquezas não é também só aparecer na mídia. Eu só posso trabalhar de tarde, porque de manhã meu filho fica em casa. Tem toda essa coisa, essas pormenores que tem que alinhar. Que não adianta eu fazer todo um planejamento para ele, de postagens, de afim, se ele não consegue cumprir, né? Ou dela não conseguir gravar um vídeo, alguma coisa, ela fica se procrastinando ali. A pergunta que o cliente de pequeno porte faz é o seguinte: e agora? Eu vou ter que ter sempre um profissional para criar os meus templates e postar e ficar olhando minhas métricas, ou eu vou poder fazer isso sozinho? Então, eu ensino ela a fazer sozinha. Tem programas, tem ferramentas que te ajudam, fazem posts, né? Mas também eu disponibilizo profissionais que fazem um post a um preço mais justo. Sabe por que eu te digo isso? Porque hoje a internet, ela com a qualidade dos nossos celulares, com câmeras sensacionais, com a nitidez, hoje quando você vê um post de péssima qualidade, você já nem olha. Nem olha. Né? E o pequeno investidor, se ele não tem dinheiro para ir para uma grande mídia, ele não vai ter dinheiro para pagar um designer para criar um post de qualidade. A não ser que ele domine aí um Canva, que ele consiga dominar tão bem um Canva que ele consiga fazer um template de qualidade, mas aí ele tem que conhecer um pouco de marketing, de branding, de cores, né? De tudo isso. E aí, como é que ele vai pegar isso aí? Mas aí o que acontece? Daí ela faz, porque, voltando, eu vejo os pontos fortes e pontos fracos da empreendedora, do empreendedor. Eu vou e faço todo o planejamento estratégico para ela de 30 dias. 30 dias mais 5. Nesses 5 dias, a gente já programa os outros 30 dias. Então, o que acontece? Eu jogo numa plataforma, tudo bonitinho, todo alinhado, fica como tarefa de casa para ela. Quando isso acontece, ela vem, quando ela faz no Canva, quando ela tira as fotos, quando ela grava os vídeos, ela sobe tudo lá. Eu dou uma pré-aprovada, arrumo um pouco o texto, eu vou ensinando ela a fazer. Entendeu? Fez um post no Canva e não ficou do nível que tem que ser pro público dela, porque não é só porque é rede social que você vai fazer um post só absurdamente lindos e maravilhosos. Assim, quando ela faz, o produto dela não é isso.
O produto dela é B e C. Se você faz lindo e maravilhoso, o povo não vai nem te perguntar quanto que é, porque vai saber que é super caro e, na verdade, o valor é acessível. Então, tem que estar condizente com o público. Mas até mesmo você quer tirar foto de um produto, essa foto tem que ter luz, tem qualidade, né? A mínima. Porque o ser humano compra com o olhar, não é isso? Não, o mínimo... Bom, o assunto marketing digital, gente, é algo bastante longo, né? Pra gente falar em poucos minutos. O importante é começar. Não é isso? Então, se você quer algumas dicas de como começar no marketing digital, nós vamos colocar aí na tela. lauracarrara.marketing, é isso, Laura? Isso aí. E a Laura está lá para dar algumas dicas para você fazer o beabá e navegar na internet, que é uma terra muito interessante, né? É interessante. Daí tem lives, pessoal, tem workshops que a gente está fazendo. Dos cursos, das mentorias, vai sair um curso master. Então, você que é empreendedora e quer se transformar numa empresária, segue lá, me acompanhe, que a gente vai junto realizar esse teu desejo. Tá joia. Obrigado, Laura. Obrigada. Gente, já voltamos, viu? Em um minutinho, não sai daí. Legal, olha só, para você que está acompanhando comigo o programa Bate-Papo, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Mas deixa eu te falar uma coisa, você sabia que o programa Bate-Papo é também uma excelente vitrine para o seu negócio? Então, quer sair do anonimato? Quer contar um pouco sobre o seu serviço, seu produto, seu negócio? Entre em contato com a gente. Nós temos uma excelente proposta para fazer para você. O nosso telefone está na tela. Eu aguardo a sua ligação. A Mócova Personalizados está no mercado desde 2005. São 16 anos de experiência, dedicação, comprometida com prazos e muito carinho em cada entrega. Já são mais de 1 milhão de encomendas entregues em todo o Brasil. Então, se você está em busca de lembrancinhas personalizadas, este é o lugar certo. Temos mais de 3.000 opções de produtos personalizados para aniversário infantil, adulto, casamento e todo tipo de evento. Além de presentes muito criativos, como réplicas realistas de almofadas com a foto do seu pet. Gostou do nosso trabalho? Então acesse agora o nosso site mocova.com.br ou as nossas redes sociais e faça agora o seu pedido. Entregamos para todo o Brasil. Mócova Personalizados, lembrancinhas com muito carinho para você. Olá pessoal, sou a doutora Eliane Pescador Belo, biomédica esteta integrativa e eu sou especialista em harmonização facial e corporal. Aqui na Clínica Anibelo temos as melhores tecnologias e produtos para fazer a sua harmonização facial, seu botox, preenchimento labial, a harmonização do seu glúteo, emagrecimento, entre outros tratamentos. Então eu lhe faço um convite, entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação. Os nossos contatos estão na tela, o nosso WhatsApp é 041 999490735 e o nosso arroba nas redes sociais é o arroba AnibelloCWB. Nós aguardamos por vocês. Legal, gente, estamos de volta e agora eu vou conversar com a Cristiane Souza, mãe de quatro meninos ou meninas? Não, são 3 piás e uma guria. 3 meninos, 3 gêmeos? Isso. 3 gêmeos, meu Deus do céu, que coisa linda, hein? Mãe de 4 filhos, empresária, empreendedora, vendedora nata. Sim. Já trabalhou por grandes empresas, né? Sim. A Demicon, né? O que mais? A Natura. Natura. Né? E vendi várias outras coisas também, catálogo. E ela aprendeu na prática a observar o cliente. E o cliente muda com o tempo, não muda? Sim. As vontades, os hábitos. Sim. Só que depois de um tempo, a Cristiane disse, agora está na hora de eu... esqueci outra coisa. Escritora. Porque eu já conversei com essa moça há uns, quantos anos? 5, 6 anos atrás? Mais, né? Mais, né, Cristiane? tem uns 7 anos, pelo menos, eu Faz acho. tempo, né? Uhum. Lá na época ainda da televisão Transamérica, a Cristiane foi lá um dia como escritora de livro infantil. Exatamente. Continua escrevendo livros infantis? Sim, continuo. Depois daquilo eu ainda publiquei mais alguns. É. E hoje eu tenho vários escritos, mas ainda não publicados. Que agora eu vou partir realmente para financiamento coletivo, Tem que ser, né? Ou coparticipação com a editora.
não vou mais apostar por enquanto nos projetos estaduais. E essa moça também recentemente se lançou-se no mundo das palestras. Exatamente. E o que é um palestrante? Um palestrante é aquela pessoa que já tem uma boa vivência e chega na hora dela repartir o seu conhecimento. Sim. Ninguém nasce palestrante, né? Não vou fazer um curso de palestrante. Eu acho que o palestrante é aquele que chega no momento da sua vida que ele está pronto para dividir o seu conhecimento. Tô certo? É isso? É isso, mas também existe a profissionalização, de se tornar realmente um profissional de palestras. Né? Não ser amador. Não, porque aí tem que saber reter a atenção do ouvinte, não é isso? Sim. Mas antes nós vamos falar um pouquinho de beleza antes, tá bom? Tá bom. Você vai assistir junto comigo um quadro chamado Momento da Beleza, que é apresentado pela doutora Eliane Pescador Belo. Fala, doutora. Olá, uma excelente semana para todos vocês. Eu sou a doutora Eliane Pescador Belo, biomédica esteta integrativa na cidade de Curitiba há mais de 18 anos, aqui pertinho do Shopping Cristal. E eu sou especialista em harmonização facial e corporal. Eu tenho recebido cada vez mais pacientes na clínica hoje em busca do tal bumbum perfeito. E você sabia que isso é possível? Verdade, gente. Cada dia mais temos tecnologias de ponta e produtos de ponta para atender essa e outras queixas. E você sabe por quê? Porque cada vez mais as pessoas querem que seja natural, ou seja, sem cortes, cicatrizes cirúrgicas gigantes. E cada vez mais queremos que o nosso organismo trabalhe juntamente com esses ativos oferecidos. Hoje em dia, a gente não quer mais carregar aquelas cicatrizes gigantescas e ter que estar explicando ou contando para pessoas que passamos por cirurgias plásticas, não é mesmo? Não que isso seja errado. Cada um faz o que achar melhor. Porém, é óbvio que o que é natural e sem cicatriz enorme é sempre mais bonito aos nossos olhos, né? Sem contar que não tem aquele período enorme de cuidados e recuperação pós-cirúrgico. Então, se você tem flacidez, ou tem celulite, ou até mesmo quer melhorar o contorno e um pouquinho do volume desse bumbum, é possível, eu consigo te ajudar. E se isso é uma das suas dores ou das suas queixas hoje, siga o nosso Instagram, @AniBeloCWB, ou já aproveita e já manda uma mensagem no nosso WhatsApp e agenda logo a sua avaliação no 041 991 54 1520. Aguardo vocês. Muito bem, então. Completando realmente tudo que a gente faz, mesmo que já esteja pronto, está na hora agora de profissionalizar. E o palestrante tem que saber conversar a língua dos homens, né? Sim, sim. Além de se profissionalizar com relação à comunicação, a forma de se posicionar, também existe esse posicionamento de eu agora vou atender qual público, qual que é o meu perfil, quais são os assuntos, os temas que eu domino. E até no modo de preparar a palestra, não é aquele amadorismo de eu vou fazer aquilo que eu gosto. É realmente você colocar um conteúdo de qualidade, sempre intercalando esse conteúdo com alguma estratégia que deixe a palestra mais dinâmica. Né? Então, existe toda uma questão mesmo de se olhar como profissional, de precificar o valor, tudo isso. Nessa palestra que você fez esses dias, né? Sim. Recentemente. Foi dia 23, meu aniversário. Que lindo. Você falou de um tema muito em voga, que é a arte de envolver os clientes. Sim. Que mudou muito nos últimos tempos, né, Cristiane? Fala pra gente um pouco desse tema aí. Então, o tema foi Você é a Mudança. Transitoriedades e o cliente pós-pandemia. Porque as mudanças, elas são inevitáveis. Acontece que alguns acontecimentos, como por exemplo a pandemia, afetou e algumas mudanças foram aceleradas. Então, o comportamento do consumidor, ele mudou, ele evoluiu. E elas vão sempre acontecer. Agora, aquele profissional, tanto de vendas como de qualquer outra área, que se mantiver resistente, querendo continuar trabalhando do mesmo modo que trabalhava antes, ele não vai conseguir se manter no mercado. Não dá para parar no tempo, né? Exatamente. E não vai conseguir atender bem o cliente, que é o principal objetivo, né? Porque as pessoas pensam, o vendedor é aquele que só quer saber da comissão, só quer o dinheiro. E não é assim. Os bons vendedores são aqueles que entendem a necessidade do cliente e que atuam realmente naquilo que vai resolver o problema do cliente. Hoje o cliente está muito na fase da experiência, né? Total. O que faz alguém tomar um café aqui e tomar um cafezinho aqui? E às vezes o preço é muito grande, né? Às vezes você toma um cafezinho por R$5 e esse lugar te vende um café, que às vezes o sabor é o mesmo, te vende por
R$20. O que faz o cliente tomar essa decisão? É experiência? Experiência, e não apenas a experiência. O que aquela marca traz para ele. Então, um cliente, cada vez mais, ele pensa em coletividade, em sustentabilidade, em qual que é a imagem que essa empresa, o que ela constrói, o que aquilo agrega para mim, o que aquilo conversa comigo. E é cada vez mais importante aquilo que já se falava de omnichannel, né? Que é você realmente ter todos os seus canais de comunicação conversando entre si. Então, se um cliente ele vai para uma rede social, a maioria dos clientes tem o primeiro contato com o produto ou com o serviço que eles adquiriram por meio de rede social, por meio de algum método digital, de algum modo digital. Não foi presencialmente. Então, eu tenho que garantir que esse cliente que me conheceu lá no digital tenha a mesma experiência que ele vai ter. Ele foi atraído para o digital, Exatamente. aí você tem que entregar. Mas exatamente. Por exemplo, hoje o delivery veio para ficar, né? Então, o cliente que ele recebe o delivery em casa, ele tem que sentir aquela mesma experiência do que quando ele for pessoalmente, presencialmente no estabelecimento. Então, todos esses cuidados, como a gente falou agora há pouco de hospedagem rápida, né? Então, todos esses cuidados que eu tenho realmente de uma hotelaria, de uma mordomia realmente com o cliente. Todos esses cuidados. Ô, Cristina, a tua vivência no mundo corporativo, comercial, te ensinou que o cliente não gosta do quê, por exemplo? O cliente não gosta de ser convencido. Convencido. Exatamente. Porque por isso que é o receio de olhar um vendedor muitas vezes. Ele pensa, esse cara vai querer me empurrar algo, ele vai querer me vender algo. Né? E não, o objetivo é que realmente, se não for para atender aquele cliente, não atenda e direcione ele. E aí, qual seria o comportamento desse vendedor que quer seguir nessa vanguarda e ver que houve a mudança na atitude e comportamento do consumidor? O que ele tem que mudar? Qual que é o mindset dele que ele tem que mudar? Tem um livro que eu gosto muito, que o nome do livro é Mindset. E é justamente isso, deixar de ter esse mindset fixo, que fica pensando que não enxerga suas próprias limitações e por isso não se vê capaz de evoluir, não enxerga o que tem para mudar. E começar a olhar o seu atendimento, a sua forma de abordar e a partir daí fazer as melhorias. Por exemplo, tem muito vendedor ainda em todos os segmentos que não faz nenhum tipo de prospecção digital, que não trabalha muito bem pós-vendas, e pós-vendas sempre foi a alma do negócio, mas não apenas pelo negócio, porque é relacionamento. O cliente não comprou contigo porque para ele às vezes não faz sentido, mas ele te recomenda alguém, se ele sentir que você está construindo um relacionamento com ele. É incrível isso. Network de qualidade. Exatamente. Cada vez mais é relacionamento. Nós vivemos uma época onde dizia que o consumo seria em massa, em escala. De certa forma mas o ser humano ainda quer aquela pitadinha de sentir-se único. Personalização. É isso. Personalização, com certeza personalização. Então, aquele vendedor ou aquele profissional que realmente conseguir adequar, personalizar o seu conteúdo de acordo com a necessidade do cliente, ele sempre vai ter espaço. E a gente sempre tem oportunidade para evoluir, para aprender, para mudar. Então, sempre vai ter oportunidade de aprendizado. Sempre. Tem que conhecer o seu cliente, não é isso? Exatamente. A persona, quem é, o que ele gosta. Se aproximar, né, mesmo. Na verdade, é ter esse interesse genuíno pela pessoa, pela necessidade da pessoa ou da empresa. Necessidade da empresa e um interesse genuíno por querer contribuir com aquela empresa. E o resultado vem. Voltando diretamente para a conversa sobre palestra, qual foi o momento que você disse, vou começar a atuar como palestrante? E como é que foi esse teu preparo para se apresentar para um público que você se apresentava, de certa forma, na área comercial, você fala com o público, mas com X público, né? E ali, como palestrante, você é o alvo principal, né? As pessoas foram lá para ouvir e você tem que entregar. Exatamente. Né? E aí, como é que é? Então, eu já sempre gostava, me imaginei falando para grandes auditórios, grandes públicos, sonho de criança, né? E eu resgatei esse sonho numa mentoria que eu fiz com o Alex Silva Mentor, foi muito legal. E ali eu resgatei esses sonhos e depois de resgatar esses sonhos, eu participei de uma palestra com a Gisele Suardi, que eu já conhecia ela. Né? E quando eu participei da palestra, eu falei, gente,
tá aí. É isso que eu quero fazer. Vou profissionalizar isso. Não vou agir mais com amadorismo e fazendo no impulso, sem planejamento, sem qualidade, deixando que a qualidade construa com o tempo. Aí é que tá. Esse amadorismo, ele até podia ser aceito um tempo atrás, mas hoje que o mundo é tão dinâmico, a gente precisa realmente agir de modo bem profissional, estruturar as suas mudanças. Isso traz mais segurança para a mudança. Sem dúvida. Você muda com mais qualidade. Então foi o momento que eu fui analisar o mercado, comecei a seguir outros bons palestrantes, comecei a modelar essas palestras, assistindo as palestras deles e vendo o que eu poderia melhorar, né? Aquela palestra tão show, tão motivacional, essa palestra não é mais o que as pessoas querem. A qualidade slide, aquela pirotecnia toda já não é o suprassumo. Não é o principal, não é show de luzes, música que faz o pessoal ter sensações diversas. Não, realmente é você entregar um conteúdo de muita qualidade, você realmente se preparar de um modo a honrar o seu cliente que está ali, né? E a honrar as pessoas que estão ali te ouvindo e acreditando que você tem algo de relevância para trazer para elas, algo que elas possam aprender contigo. Então, é realmente desde o processo de como eu vou construir essa imagem, né? Então foi até uma transição mesmo. Pensei qual conta de Instagram que eu uso, eu utilizo a mesma, não utilizo, qual vai ser esse nome do perfil, qual vai ser meu tema-chefe. Então teve toda essa reflexão anterior, desde novembro para agora acontecer o primeiro evento, que foi um evento realmente de lançamento dessa primeira palestra. E o que foi a sensação que a Cristiane Souza, palestrante, sentiu quando pisou no palco e disse: as pessoas vieram me ouvir? Palestra sobre qual é o tema? Como Você é a mudança. E aí? E você estava sendo a mudança? Sim, É? Transitoriedade e o cliente pós-pandemia. E aí? Então, a sensação foi, no começo, aquele bastante receio, mas como eu me preparei bem, como eu organizei, estruturei o que eu ia fazer, eu tinha certeza de que eu ia entregar o meu melhor. Então, na hora, estava pronta. Eu tive todas as preocupações antes, até desde roupa, sapato que eu tô, se tá confortável para eu andar, né? Então tudo isso eu avaliei antes e entreguei realmente, eu tenho certeza, até pelo feedback que eu recebi, de que eu não só atendi as expectativas, o que o cliente busca. É esse o consumidor. Ele busca ser surpreendido. Eu entreguei acima das expectativas. Então eu já recebi indicação, recomendação, com um único evento pequeno que foi para convidados nesse primeiro momento. A tua palestra, você gosta do viés motivacional? Eu gosto de motivacional. Sempre gostei. Né? Eu acredito, essa coisa que o pessoal fala, autoajuda é ruim, eu sempre gostei dessas reflexões. Porém, como eu disse, o objetivo é realmente entregar algo que eu não posso nem dizer que é o tradicional. Né? É algo que realmente atenda aquele meu cliente. Então, se eu vou trabalhar com um público que precisa de algo com mais jogo, vou trabalhar com algo mais gamificado. Você já se viu falando? Você deve ter tido acesso ao vídeo da sua palestra. Como é que você avaliou a Cristiane falando? Eu vi trechos. Eu gostei, eu percebi a minha evolução, mas ainda percebi várias coisas para melhorar. Então esses pontos de melhoria vão ser contínuos. Isso é importante, né? Sim, eu estou no começo da jornada. Isso é importante. Isso ficou muito claro para mim. Vou colocar na tela ali, gente. Então, o Instagram da Cristiane Souza Palestras. Isso. Vou convidá-la para o próximo evento, para você agradeço. palestrar para um grupo seleto de mulheres empreendedoras que querem dicas importantes de como atender os seus clientes aí. Sim. Tá bom? Muito obrigado, viu? Obrigada a você. Bom, estamos encerrando aí mais um programa Bate-Papo, agradecendo mais uma vez a sua importante companhia e até o próximo programa. Tchau, gente.